Todo mundo encontrou aí, irmãos? João 15? Amém? João 15, 1. Hoje eu vou ler na NVT. Vamos lá. O que a gente está vendo aqui? Está dizendo o seguinte. Jesus, falando aqui, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá mais fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Amém? Gente, nós estamos falando na nossa série de mensagens, a gente está falando sobre a igreja. E na semana passada, só fazendo um apanhado de alguns elementos essenciais, até porque tem alguns irmãos que não estavam com a gente semana passada e tal, acho importante apenas para a gente resgatar algumas coisas. A gente falou sobre a igreja como sendo um organismo, e esse organismo, ele não é produzido por ação humana. Nós não podemos pensar em uma igreja sem que o Cristo seja aquele que tem a supremacia sobre a igreja, a voz sobre a igreja. E uma igreja que ela não compreende, uma expressão que a gente até usou aqui, uma igreja que é pneumodinâmica, né? O que é uma igreja pneumodinâmica? Alguém lembra ou não? Que a gente falou brevemente sobre essa expressão. O que é uma igreja pneumodinâmica? Pneumo vem de espírito e dinâmica fala de quê, gente? De movimento. Então a igreja, ela é, não existe uma igreja que não é pneumodinâmica, porque a igreja, ela é essencialmente pneumodinâmica. Senão, na verdade, não é igreja, é só uma organização. Olha como isso é especial, profundo e conflitante para nós. Porque se somos igreja, se fazemos parte da igreja, nós então entendemos o que é a pneumodinâmica, que é uma igreja que se move tão somente por quem, gente? Pelo Espírito Santo. Um outro elemento que nós trouxemos é a distinção entre a igreja visível, que nós somos aqui, nesse momento, uma parte, né? Uma expressão da igreja é o que, gente? Visível. A gente está olhando aqui, a gente dá nome para o irmão, a gente conversa, a gente compartilha, a gente bate papo e tal. Mas a igreja com a qual Cristo vai casar é a chamada igreja o que, gente? Invisível. E a gente precisa lembrar que a igreja invisível é aquele ajuntamento de todos os santos, de todas as eras, de toda a terra, até que Cristo venha. E quem conhece essa igreja invisível, senão o próprio Cristo? E se é Ele que conhece, é conhecedor dessa igreja invisível, isso arranca de nós o direito, muitas vezes, de estabelecer algum tipo de juízo, estabelecer algum tipo de julgamento, se não por um elemento concreto, como nós dissemos semana passada, de um desvio claro. Mas eu não posso chegar num ambiente como esse, onde eu tenho irmãos aqui que estão buscando viver de modo diligente, e a gente bater o olho e dizer assim, ô meu irmão, você não faz parte da igreja invisível não. Porque esse olhar somente o Senhor tem. Amém, irmãos? Somente o Senhor pode deliberar acerca disso. E a gente até compartilhou aí, depois quem quiser ouça a gravação da semana passada, que a gente até compartilhou que essas conversas muitas vezes de Deus está limpando a igreja, né? E Deus está separando o joio do trigo, né? E essa expressão, ela é uma expressão, é um desvio teológico para o dia atual, porque essa expressão é uma expressão para o dia do juízo. E quem vai separar o joio do trigo é o Cristo no dia do juízo. E não é nosso direito arrogar para nós essa posição de fazermos isso no tempo presente.
Amém, irmãos? Eu quero pegar o finalzinho, aí eu não sei se tem como, quem está aqui presente, por exemplo, o Arotos consegue mandar o esboço aqui pro Luciano e para a Bruna, e o Elinete se consegue mandar aí pro Wanderson e para a Monique, enfim, se puderem me ajudar nisso daí. Eu vou pegar o finalzinho, uma frase ali no finalzinho da página 14. Na verdade, da página 13, para a gente poder começar o de hoje com o finalzinho do anterior. Eu acho que eu mandei para o Railson, não mandei não? Deixa eu... Manda no grupo dos homens lá, que eu acho que o Railson está lá também, o Rafael Carneiro está também. Você manda lá no grupo dos homens? Boa. Então lá no finalzinho da página 13, tem uma expressão que a gente colocou ali que é a seguinte: a igreja invisível é uma igreja que sempre desfruta de unidade, porque verdadeiramente nós somos um em Cristo. E o ponto de unificação da igreja invisível, aquilo que unifica e transcende as barreiras e linhas denominacionais, é o nosso enxerto em Cristo. Todos que estão em Cristo e quem Cristo está, são membros da igreja invisível. Por isso, qual o texto que a gente pediu para a gente começar lendo, gente? A gente leu João 15, onde Jesus está dizendo, eu sou a videira, e nós estamos o quê? Em relação a essa videira, gente? Nós estamos enxertados na videira. Então, todos quantos estão enxertados na videira são parte dessa igreja chamada de igreja o quê, gente? Invisível. E é muito importante, para começar a mensagem de hoje, a gente compreender que não existem barreiras denominacionais nessa igreja invisível. Eu gosto muito de quando eu ouço o meu exegeta favorito, que todo mundo já sabe quem é, né? O Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, no céu você não vai sentar, perguntar se o cara é calvinista ou arminiano. Você não vai perguntar se ele é pentecostal ou reformado. Você só vai olhar para ele e vai saber que ele esteve enxertado em Cristo. Pronto. E pronto, gente. Olha que especial é a gente considerar isso. Porque a gente vai ter aqui na Terra, naturalmente, opiniões e formas de expressão do corpo de Cristo distintas. Mas a verdade é que essa igreja, e aí eu quero começar aqui na página 15, sobre essa natureza da igreja. A natureza da igreja, ela inicia por nós estarmos enxertados em quem, gente? Em Cristo. E aí, historicamente, no Concílio de Nicéia, a igreja primitiva, ela foi definida por 4 palavras-chave. Inclusive, o verificador ortográfico do Word me atrapalhou aqui, né? Porque a primeira expressão que está em negrito ali, não sei se o Carlos mandou para as meninas ali também. Mandou? E tem até o verificador aí me atrapalhou, porque o termo ali, o primeiro que está em negrito, é que ela é o quê? Essa igreja? Ela é una, né? Embora a tradução, tudo bem, seja uma, mas a primeira expressão ali no Concílio de Nicéia é que a igreja, ela é una, ela é o que, gente? Santa, ela é católica e ela é apostólica. Mas, peraí, do que vocês estão falando? Calma que nós vamos explicar cada um desses termos aí. A primeira coisa é que una fala de que a igreja invisível, gente, ela é uma só. Tudo bem? E que a igreja invisível está dentro da igreja o que, gente? Visível. Isso quer dizer que quando nós estamos em grandes ajuntamentos, né, a gente vê grandes grupos, grandes congressos, conferências, grandes igrejas e tal, nós não temos a capacidade de avaliar, de julgar ali, mas uma certeza nós temos, é que a igreja invisível, que é o ajuntamento de todos os santos, salvos, redimidos, libertos, todos esses, eles são um em Cristo.
Então a igreja, e aí muito interessante que a gente pega nas escrituras muitas vezes, a expressão a igreja em caixa alta, ou com as iniciais maiúsculas. O A maiúsculo, I de igreja maiúsculo, porque está falando dessa igreja que é com quem Cristo vai casar. Então a primeira concepção que a gente tem que ter, gente, inclusive isso nos faz, e aí eu quero encorajar os irmãos aí, se a gente entende que a igreja é uma, ela é una, eu consigo me assentar com irmãos que têm alguns entendimentos diferentes e ainda assim eu consigo ser um com esse irmão. Amém ou não? Então, por exemplo, ontem à noite eu estive em outra comunidade, em outra localidade, servindo alguns irmãos, sentei à mesa com irmãos, que quando a gente vai conversando, a gente percebe entendimentos diferentes, mas a gente não preocupa em deter naqueles pontos ali. Porque a igreja, ela é o que, gente? Ela é uma. E se Cristo estiver repartido à mesa, gente, a igreja é uma. Porque é um Cristo para uma igreja. E aí, gente, olha só um ponto que tem que fazer a gente pensar. Se a gente divide a igreja, a gente está dividindo Cristo. Porque se existe um Cristo, que é o cabeça, para uma igreja que é o corpo, e é um corpo, se a gente tem um coração que divide a igreja, nós estamos naturalmente fazendo o quê? Dividindo entre aspas, né? Porque Cristo não pode ser dividido. A gente só está criando problema. Amém, gente? Então, o primeiro elemento que a igreja é o quê, gente? Una. Amém? O segundo elemento que essa igreja ela é o quê, gente? Santa. É muito especial, assim, lembrar. Eu nunca vou esquecer uma mensagem que eu ouvi alguns anos atrás sobre uma ilustração que é um livro, né, de Francis de Lipsis, um livro antigo, que ele faz uma analogia sobre Cristo e a igreja e trazendo, na verdade, a relação de Salomão com a Sulamita. Quando a gente lê ali em Cantares, né, e tal. Os irmãos já leram alguma ilustração sobre isso, gente, ou não? Já leram? E aí quando a gente vê que a Sulamita, ela tem uma preocupação de estar sempre limpa, porque Salomão ele tinha vindo como um camponês, ali, nessa ilustração, ele tinha vindo como alguém simples, alguém da terra, mas ele disse que quando ele voltasse, ele voltaria como rei. Assim como Jesus veio como homem, mas quando ele voltar, ele vai voltar como, gente? Ele vai voltar em poder e glória, com toda a sua majestade, com toda a força. E quando a gente pega ali na descrição de Cantares, a gente vê que a Sulamita tem uma preocupação. E a preocupação dela é de estar limpa, a preocupação dela é de estar pronta, a preocupação dela é de estar preparada para o encontro com o noivo. Então, quando a gente coloca esse segundo elemento que a igreja ela é santa, porque aquele que vai casar com a noiva, com a igreja, ele está santificando essa noiva. E é muito importante a gente compreender que o papel de santificação da noiva é do próprio Cristo. E quando a gente leu aqui em João 15, o próprio Jesus dizendo, vocês estão limpos pela o quê, gente? Pela palavra, pela mensagem que vos tenho pregado. Então, olha que especial, quando a gente se reúne aqui, como a gente está se reunindo nesse momento, e a gente vai compartilhando das palavras do Cristo, nesse momento, a noiva, nesse momento, a igreja, ela está sendo santificada pela palavra, porque nós fazemos parte dessa igreja invisível, dessa igreja do Cristo. Amém até aqui, gente? E quando a gente ir aí, né, a gente tem que compreender uma coisa, a gente tem que distinguir algo aqui no nosso coração. Todo mundo já ouviu aí queixas, reclamações, descontentamentos, expressões às vezes acaloradas de dizer que a igreja é suja, que a igreja é porca, que a igreja é isso. Todo mundo já ouviu isso ou não? Sim ou não, irmãos?
Já ouvimos gente falando sobre isso, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente até entende o que o irmão está dizendo. O irmão está dizendo o que, gente? Que o sistema humano, ele é porco, tudo bem ou não? O sistema humano é sujo, o sistema humano muitas vezes faz jogatinas de poder, o sistema humano muitas vezes manipula, o sistema humano, mas a igreja, não. A igreja é santa. Porque quando nós dizemos a igreja, nós estamos aqui em caixa alta, amém, queridos? E essa igreja, que é a igreja invisível, essa não. Essa é santa. E isso nos ajuda a gente se posicionar em relação a algo. Que quando nós nos erguermos para falar algo com relação a um desvio, nós não estamos batendo na igreja. Nós estamos batendo naqueles que estão fazendo mau uso da sua posição de autoridade para corromper os valores daquela que é a igreja do Cristo. Consigo me expressar com clareza ou não, irmãos? Porque quando a gente senta muitas vezes em ambientes que são ambientes mistos, né? Você tem cristãos, não cristãos, você tem ateus, você tem gente de todo tipo de lugar assim e tal. A gente senta e às vezes as pessoas começam a malhar a igreja. É ou não é verdade? As pessoas começam a malhar, não, porque a igreja é isso, a igreja é isso, a igreja... e vão batendo na igreja. E pior, às vezes a gente entra junto. Não, é verdade, às vezes acontece mesmo. Não, a igreja não. O que muitas vezes alguns homens, com sua sede de poder, estão fazendo com a noiva do Cordeiro, mas são eles que estão fazendo. Porque o Cristo continua assentado em seu alto e sublime trono, soberano sobre tudo, sobre todos, tendo o tempo em suas mãos, e ele tem a sua noiva sendo ataviada, e essa noiva invisível é pura, santa e imaculada, e ele vai casar com ela. Por isso eu tenho gostado muito, tem até um site, né, Atos 29, não sei quantos já viram isso, aí essa plataforma, né, e tal, e eles criaram uma série de mensagens, uma conferência incrível. Eu amo a igreja. Eu achei muito especial esse movimento que os irmãos propuseram. Por que eles propuseram eu amo a igreja? Porque nós estamos vivendo um período, num momento, parece que as pessoas estão contra a igreja do Cristo. Mas nós estamos contra o que lobos vestidos de cordeiro estão fazendo para manchar a imagem daquela que é a igreja, que é una e é o que, gente? É santa. Porque a igreja, como a noiva do cordeiro, ela é santa, gente. E está sendo santificada a cada dia pela água da palavra que nós temos pregado aqui. E que detalhe, pregado aqui e está sendo pregada em tantos outros lugares. Porque tem muitos irmãos piedosos e sérios servindo ao Senhor com o coração acalorado e aquecido. Amém até aqui ou não? Qual a terceira palavra aí, gente? Sobre a igreja católica. Quando a gente usa a palavra católica, a gente está usando a expressão o quê? Está falando de universal. Que não é a igreja universal do reino de Deus, mas tem gente na igreja universal do reino de Deus piedosa que faz parte da igreja invisível. Amém ou não, gente? E aí, vamos falar o quê? Ah, mas tem práticas lá. Irmão, nós não vamos falar dos outros, amém? A gente fala mal das misérias da gente. As misérias da gente. Amém? Mas por que é importante a gente considerar isso? Porque quando fala da expressão catolicidade, a gente usa a expressão católica, mas o termo mais apropriado é falar sobre a catolicidade da igreja. O que é a catolicidade da igreja? É a universalidade da igreja, ou seja, a igreja não é delimitada pelas fronteiras da República Federativa do Brasil. A igreja, ela extrapola as fronteiras da nossa nação e ela cerca toda a terra. Tem um pastor amigo meu, vocês já ouviram falar muito dele, né? O pastor Wander Tinoco, lá de Mucuri, Bahia. E o pastor Wander contando, né, e tal, de uma conversa que ele teve, né, e tal, com alguns irmãos e pá. E o irmão falando assim, não, eu vou resolver minha vida então em outro lugar, né? Aí falou, ó, o mesmo Deus baiano aqui de Mucuri é o Deus mineiro, é o Deus paulista, é o Deus carioca,
é o Deus europeu, é o Deus norte-americano. Por quê? Porque a igreja tem a sua catolicidade, ou seja, o mesmo Cristo que morreu por nós aqui, ele morreu por todos quantos estão sobre a terra em todas as eras, em todos os tempos. Gente, há um texto misterioso nas Escrituras, que ele está em Efésios, que diz que o Cordeiro foi sacrificado por nós desde antes da fundação do mundo. Vocês ouviram isso, gente? Que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto por nós desde antes da fundação do mundo. Aí o coração não aguenta, né, gente? Daniel, chama o Joaquim para deitar do seu lado. Então, quando nós usamos essa expressão catolicidade, nós estamos falando do que, gente? Da universalidade. Tudo bem? É a universalidade da igreja. Amém? Até aqui ou não, gente? E o último ponto aí que nós temos, a quarta palavra. Qual é a quarta expressão que nós temos ali? É a expressão o quê? Apostólica. Deixa eu só trazer um elemento que eu acho que é importante para vocês conhecerem a nossa posição, o nosso entendimento, o que nós cremos em relação às Escrituras. Nós falamos sobre a catolicidade da igreja, mas isso é distinto do que conhecemos como catolicismo romano. No que consiste a distinção? A distinção fala sobre a inclusão de algumas práticas na catolicidade da igreja, na universalidade da igreja. Por isso, preservamos a catolicidade, mas sem introduzir o elemento do romanismo. Os irmãos compreendem essa distinção? Amém ou não, irmãos? Amém? E por fim, a expressão apostólica. O que vocês entendem por apostólica? Que eu queria perguntar para saber aí o coração de vocês. Essa expressão apostólica. Vamos lá? Apostólico, na verdade, tem um sentido missional, né? De envio. É pelo radical da palavra, apóstolo. O que mais? Não é que tem apóstolos, né? Ufa! Ainda bem. Ufa! Então vamos botar você para plantar 10 igrejas então, mano. Ai, ai. Gente, sem o Salles aqui não tinha uma risadinha, né? Gente, olha só. A expressão aqui, apostólico, a gente pode puxar alguns elementos aqui pra gente. Um elemento é que a mensagem dos apóstolos se apoiou em uma coisa, gente. A gente não pode esquecer isso de jeito nenhum. A mensagem dos apóstolos se apoiou em quê, gente? O Cristo ressurreto. Gente, a ressurreição do Cristo é a base do Evangelho. Vocês lembram? A gente usa muito essa expressão, né? Quando alguém começa a fazer alguma coisa e tal, e a gente discorda, aí sempre aparece alguma voz de sabedoria para dizer fator Nicodemos, né? Lembra disso ou não? Fator Nicodemos não, desculpe. Fator Gamaliel, perdão, confundi aqui. Qual é o fator Gamaliel que a gente menciona? Gamaliel, certa vez, falando sobre movimentos e agitos, o que Gamaliel disse? Gente, o que é da parte de Deus faz o quê? O que é da parte de Deus permanece. Amém ou não? E o que não for, dissipa. Lembra de Gamaliel dizendo isso? Falando de Judas, tinha se levantado e tinha movimentado 400 pessoas e tal, e aquilo passou e tal. Então, olha que especial. Quando os discípulos começam a pregar, os apóstolos começam a pregar, a base da mensagem foi a ressurreição. Porque era o que faria com que todas as pessoas na época compreendessem que não era mais um agito que estava acontecendo na época, mas que Cristo de fato era o Messias e ele tinha ressuscitado e estava inaugurando uma nova humanidade.
Isso quer dizer que a igreja do Cristo, essa que é una, santa, católica, a catolicidade da igreja, ela precisa compreender que a base essencial da mensagem está na ressurreição do Cristo. Por isso que quando a gente teve a Páscoa, a gente compartilhou uma mensagem de que a Páscoa deveria ser a festa cristã mais fortemente celebrada. Porque a Páscoa fala exatamente do que, gente? Da ressurreição, que inaugura uma nova humanidade em Cristo. Então, uma igreja onde nós não apontamos para a ressurreição, nós não apontamos para o ensino apostólico, que era a ressurreição, a gente está se perdendo em outros elementos que são secundários, porque esse daqui é um elemento que, gente, primordial. Amém ou não? Então, os elementos primordiais da igreja, a igreja primeira, ela é o que, gente? Ela é una. Então, a unidade deve fazer, a busca pela unidade deve fazer parte do meu coração. Gente, eu quero agora voltar para o iniciozinho do nosso bate-papo. Falei que ontem eu enfatizei muito uma expressão lá pregando para os irmãos, né? Que foi a expressão o quê? Produz. O que isso daqui produz na gente? Então, quando a gente ouve, a igreja é una. O que isso tem que produzir na gente? Unidade. Você tem que produzir uma disposição para a unidade. Quando a gente lê, a igreja é santa, o que isso deve produzir em nós, gente? Uma busca por santidade individual, mas também uma busca por santidade coletiva. E uma busca por santidade coletiva fala muitas vezes em corrigir, às vezes, o irmão. Amém ou não? Faz parte. O que entender a catolicidade da igreja deve produzir em nós? A compreensão que se eu sirvo ao Senhor aqui, eu sirvo o Senhor em qualquer lugar, e outro irmão de outro lugar do mundo tem o mesmo Cristo que morreu por mim. Fala, meu bem. Muito bom. Vivendo em conformidade. Nós somos diferentes, vivendo pela mesma fé. Muito bom. Muito bom. E quando a gente fala sobre a igreja ser apostólica, o que isso deve produzir em nós, gente? A mensagem certa. A tônica da mensagem certa. Amém ou não, gente? A gente tem toda a revelação ou não? A gente tem toda a revelação ou não, gente? Não temos, mas vamos caminhar na luz que temos e não sonegar a verdade que recebemos do Pai. Amém? Tem algumas metáforas da igreja, e eu estava lendo um material, estudando aí nos últimos tempos, até aquela teologia sistemática do Wayne Grudem, que eu gosto bastante e tal. Ele chega a trazer mais de 90 metáforas sobre a igreja. Gente, é muita. É ou não é verdade? Quais são as mais famosas? As metáforas mais famosas que a gente conhece sobre a igreja. Vocês lembram ou não? Uma delas eu falo aqui o tempo inteiro. A igreja é noiva do Cordeiro. A igreja é edifício do Espírito. O que mais, gente? A igreja é corpo de Cristo e família da fé. Essas quatro são as mais comuns, mas existem inúmeras outras, tudo bem? Agora, olha que especial. O fato da igreja ser como uma família deve aumentar o nosso amor e a nossa comunhão mútuos. Então, quando a gente fala que a igreja é família, legal a gente falar que a igreja é família, mas isso tem que produzir algo.
Amém ou não, gente? Essa palavra eu quero que balance a cabeça da gente essa semana. Amém, gente? A palavra produz. Tem que produzir algo. A igreja é família. Ah, legal, a igreja é uma família. Beleza, mas o que isso produz na gente? A ideia de que a igreja, como noiva, deve incentivar-nos a uma luta por mais pureza e santidade. E também para que ele cresça em nós. E o amor por Cristo e a submissão a ele. A imagem da igreja como ramos de videira deve levar-nos a descansar inteiramente nele. A ideia de uma colheita deve incentivar-nos a continuar a crescer na vida cristã e a obter, tanto para nós como para outros, os nutrientes espirituais adequados para o crescimento. Ô, gente, olha que especial. Tem algumas ilustrações assim. Engraçado, né? Eu e o Rafael Guzzo estávamos conversando algum tempo atrás, como que algumas ilustrações elas podem ser perigosas. Tudo bem? Eu ouvi alguém recentemente falando sobre uma pessoa que está numa nave, está num avião, e quando tem a despressurização da aeronave. O que acontece quando ocorre uma despressurização da aeronave, gente? Todo mundo chega a pensar na vozinha já, né? Máscaras cairão à sua frente, né? E tal. E aí o que é recomendável se fazer? Que a gente ouve lá. Ah, você vai primeiro colocar a máscara em você, tudo bem? Depois você vai fazer o quê? Vai colocar na pessoa ao seu lado se ela tiver dificuldade. Se nós estivermos falando de evangelho, gente, o que é para fazer? Se a gente estiver falando de evangelho, gente, a gente dá a máscara primeiro para o outro, ainda que a gente morra. Isso é evangelho. A sobrevivência não é a coisa mais importante. Mais importante é o repartir da nossa carne para o outro. Vocês entendem como às vezes até essas ilustrações que a gente ouve comumente, elas são perigosas? Não, você tem que cuidar primeiro de você e tal, mas se a gente está aqui conversando, eu entendo que a gente já está se cuidando. Eu entendo que a gente já está buscando ter a nossa vida com o Senhor. E se a gente já está buscando ter a nossa vida com o Senhor e aparece uma necessidade de alguém, a gente não preocupa mais com a gente do que com o outro, porque a gente já está se cuidando. A gente se preocupa em se doar para o outro, para que o outro tenha vida. E aí eu lembro daquele texto que eu tenho falado tanto, de 1 João 3,16. Nisso consiste o amor, que assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aí eu estou sendo família na fé. Aí eu estou me doando. Amém ou não, gente? Bota a gente para pensar ou não bota, gente? É ou não é? O conceito de igreja como sacerdócio deve ajudar-nos a ver mais claramente o prazer que Deus tem nos sacrifícios de louvor e nas dádivas que oferecemos a Ele. E eu quero até trazer uma situação aqui, gente, para a gente processar. Existem algumas formas de expressão de alguns irmãos que amamos, respeitamos, mas discordamos. Tudo bem? A expressão assim, cara, o Senhor quer que você ofereça um sacrifício, né, e tal. Gente, o maior sacrifício que nós podemos e devemos oferecer ao Senhor é a nossa obediência. O Senhor não está interessado em alguma coisa que a gente possa fazer como um ato sacrificial, senão a nossa obediência imediata, integral e interna. A obediência não pode ser um ato externo, a obediência tem que ser uma voluntariedade de coração de corresponder ao que o Senhor anseia para a gente. E aí, quem obedece voluntariamente faz o que, gente? Se sacrifica. Fez sentido o que eu falei ou não? Quem obedece voluntariamente faz o quê? Se sacrifica. Mas a ênfase não está no ato do sacrifício. A ênfase está na escolha pela obediência. Olha como isso muda tudo, gente. Então o problema não está... E aí,
Isso muda, inclusive, a nossa percepção quanto ao julgamento. Por quê? Dois irmãos estão fazendo um ato sacrificial. Pode ser que um seja por um ato de obediência e outro seja simplesmente pela escolha do sacrifício, porque ele acha que está sacrificando ao Senhor. E não nos compete diagnosticar quem é quem. Aí é somente o Senhor que conhece o coração de ambos. Amém até aqui, irmãos? Mas o maior ato de sacrifício que nós podemos oferecer ao Senhor é a nossa obediência. Por isso que uma pessoa que tem dificuldade de sujeição mútua... Gente, o que é sujeição mútua? O que é sujeição mútua? É a gente submeter o nosso coração uns aos outros. Ô, gente, vamos falar sério aqui. Tem irmãos aqui entre nós, eu não preciso cavar agora essa situação, mas tem irmãos aqui entre nós que de vez em quando eu encosto e eu pergunto: irmão, e aí? Como é que está seu coração e tal, tal, tal? Aí o irmão às vezes responde e tal, e depois eu estico a segunda pergunta. E como é que o irmão tem me visto? Como é que eu estou aos olhos do irmão? O que o irmão pode dizer sobre mim, para mim? Porque não é o fato de estarmos exercendo o ofício aqui pastoral que me exime da responsabilidade de sujeição mútua. É claro que isso deve ser feito de forma piedosa, amorosa, com graça. Amém ou não? Mas eu entendo a sujeição mútua. E quando alguém tem a dificuldade da sujeição mútua, que não sabe ouvir, o desafio é de compreendermos que a obediência é o maior ato sacrificial que a gente pode entregar ao Senhor. Amém ou não, gente? E por fim, sinais de uma igreja mais pura. Quais são alguns sinais de uma igreja mais pura? Costuma-se dizer, primeiramente, que uma igreja é uma igreja verdadeira quando o evangelho é pregado com fidelidade. Inclusive, semanas atrás aí, a gente estava num papo com uns irmãos lá de Curitiba, né? E aí a gente entrou numa brincadeira, essa brincadeira acabou parando nas redes sociais, né? O que é mais prejudicial? Um pastor não teólogo que acaba não se preocupando com o rigor do ensino, né? Ou um teólogo não pastor. Alguém rigoroso no ensino, mas que não está com o coração nos irmãos, assim, na igreja, né, e tal. E para mim as duas coisas são terríveis. As duas coisas são pavorosas. Os dois extremos são perigosos para mim. Porque um pastor que não debruça nas Sagradas Escrituras. Aí eu lembro do meu exegeta favorito, o Hernandes Dias Lopes, quando disse: pastor que não gosta de ler, errou a vocação. É ou não é verdade, gente? Porque nós não estamos apacentando as ovelhas da gente. São as ovelhas do rebanho do Cristo que fazem parte da igreja invisível. E esse é um ponto. Mas também a teologia dissociada de um coração pastoral preza talvez pelo rigor do ensino, mas ele precisa ser comunicado com graça ao coração dos irmãos. Por isso as duas coisas, em seus extremos, são danosas. Mas uma igreja que preza pela pureza, ela preza pelo pregar com fidelidade. Amém ou não, gente? Existem pessoas que serão dotadas de um coração mais pastoral e vão ter que lutar para crescer um pouco mais na teologia. Existem irmãos mais bem dotados nas questões teológicas que vão se esforçar por desenvolver o coração pastoral. Mas a verdade é que é uma combinação perfeita. É alguém
que se dedica e se esmera nas Escrituras, mas que também se inclina a estar no meio do rebanho, a estar no meio do povo. E aí isso me faz lembrar uma coisa muito especial, assim. Quando eu pego 1 Pedro capítulo 5, que o apóstolo Pedro está escrevendo: eu escrevo a vós, na verdade, desculpa, eu escrevo aos presbíteros que há entre vós. Olha que expressão curiosa, né? Eu escrevo aos presbíteros que há o quê, gente? Entre vós. Aí ele coloca uma vírgula e diz: e eu, presbítero, convosco. Então ele está dizendo de gente que está no meio de quem, gente? Está no meio do rebanho. Então está falando de gente que preza pelo ensino, mas preza pela relação. Preza pelo rigor nas Escrituras, mas preza por conhecer a família de fé que ele está presente. Amém ou não? Então são duas coisas que isso ensina pra gente, inclusive, gente, assim, uma coisa que ao longo dos anos, né, brincando até com o Rafael Carneiro aqui, não mais perto dos 42, mas agora com 42 anos, né, me faz enxergar coisas que eu lá na casa dos meus 30, eu não tinha enxergado. Como que eu prezei, sabe, gente? Como que eu valorizei estar perto de pessoas que eu tinha até contato com essas pessoas, mas é gente inacessível, sabe? É gente que você tem que bater na porta e esperar meia hora para entrar. É gente que você tem que marcar na agenda para você ter tempo junto. É gente que quando você está junto, a pessoa já está preocupada com outra situação. E hoje me dá preguiça, assim, sabe, gente? Me dá preguiça de pensar nesse tipo de cenário. Porque quando a gente vê a simplicidade da igreja, são os presbíteros que há entre vós. Então eu não estou preocupado apenas com pensar na igreja, né? Apenas como termos expoentes entre os irmãos, né? Mas nós temos irmãos servindo entre os irmãos. Amém, irmãos? Uma outra curiosidade sobre uma igreja pura é que os sacramentos são corretamente administrados. Dentre os sacramentos eu quero falar sobre dois deles. Quais são os dois sacramentos essenciais para nós enquanto igreja cristã, gente? Batismo e o quê? E ceia. Então, batismo, entendimento do que é o batismo, que é o quê? É um ato de reconhecimento de que eu estou morrendo para essa natureza e estou me erguendo. Cuidado aí. Me erguendo com a natureza em Cristo. Amém? E a ceia, lembrando de algo, né? O que é a ceia, gente? A ceia é o entendimento de que nós fomos unidos por Cristo. A sua carne foi moída para nos enxertar em uma videira. Ele é a videira. A igreja é una. Amém, gente? E em terceiro, a gente compreender essa verdadeira prática. Eles diziam que uma igreja saudável é uma igreja que pratica a autêntica disciplina de seu povo. O que é essa autêntica disciplina de seu povo? Acho que eu já falei isso aqui, mas não é demais a gente repetir. A palavra disciplina, ela tem uma raiz etimológica idêntica da palavra discípulo. É a mesma raiz. Então a disciplina é o meio pelo qual nós formamos quem, gente? Os discípulos de Jesus. Só que a palavra disciplina a gente ouve geralmente como algo vindo como pesado, né? Mas a palavra disciplina fala de tirar alguém que está numa rota equivocada e recolocar essa pessoa no curso de viver como um discípulo de Jesus. Amém, gente? E eu quero finalizar esse primeiro momento aqui, a gente vai cear também, mas eu quero ler algo aqui. Isso daqui eu tirei de um livro que diz o seguinte, olha só, um grupo de pastores eruditos publicou um documento no qual eles redefiniam completamente a ética sexual cristã de um homem e de uma mulher pela vida toda no casamento. Vocês entenderam o que estava acontecendo ou não?
Qual o padrão de Deus para a família, gente? Papai, mamãe, filhinhos. Esse é o padrão bíblico. E o que estava acontecendo é um grupo de intelectuais, de teólogos, que estavam dizendo que tínhamos que redefinir algumas coisas. Tínhamos que repensar, tínhamos que atualizar a Bíblia. Tudo bem, gente? Entendedores entenderão. Tudo bem ou não? Tranquilo? E aí, olha só. Esse relatório foi introduzido como uma regra para a igreja em meio a muita oposição daqueles que eram mais ortodoxos. Então fala de uma igreja que fez isso. Teve rejeição, mas fez. Tudo bem? Um confronto ocorreu na Assembleia Anual da denominação. Então esse assunto sai da igreja local e foi para onde? Por uma convenção da denominação. Ok? E um confronto ocorreu e quando houve a votação, a proposta foi derrotada. Aí a gente vai dizer, glória a Deus, né? É ou não é verdade, gente? Nossa, a proposta aí, ó, graças a Deus não passou. Tudo bem? Mas a conversa não acabou. Mas o que aconteceu depois talvez tenha sido ainda mais estranho. Embora a igreja não tenha aceitado aquela posição em particular sobre o comportamento sexual, ela também não censurou ou disciplinou aqueles que advogaram essa posição. Na prática, a igreja estava dizendo, essa não é a nossa posição oficial. Mas se você quiser ser um ministro, um pastor em nossa denominação e defender e ensinar essas coisas, não iremos fazer nada a respeito. Houve uma falha na disciplina desse ponto. E isso acontece o tempo inteiro na igreja contemporânea. Fez sentido isso ou não, gente? O que aconteceu? A proposta que tinha sido feita, ela foi vetada. Mas além do veto, aquele grupo de irmãos que estava defendendo essa posição, que é contrária, e não é contrária, gente, é uma consciência coletiva. Nós não estamos falando de consciência coletiva. Nós estamos falando das Sagradas Escrituras. Deus criou homem e mulher, Deus os criou. Amém ou não, gente? Então essa é a nossa posição. Nós temos entendimento, gente, de que a igreja terá portas físicas abertas a todos, amém ou não? Portas físicas abertas a todos, mas a porta do reino de Deus está aberta, mas ela é o que, gente? Ela é estreita. Nós nunca vamos dizer quem pode, quem não pode, quem não deve estar no nosso meio. Mas daí, validar algumas escolhas que contrariam as Sagradas Escrituras, não o faremos. Amém, irmãos? Inclusive aqui acabou de virar um típico culto de doutrina, hein? É ou não é, gente? Posição doutrinária. Por quê? A porta sempre vai estar aberta para a pessoa vir ouvir o Evangelho. E não pode deixar de acontecer o que aconteceu em Atos 2, 37 e 38. Porque em Atos 2, 37, as pessoas ouviram a mensagem, viram que estavam a passos largos para longe de Deus, para a perdição eterna, e eles perguntaram o que nós faremos. E aí qual foi a resposta do apóstolo Pedro, gente? A primeira palavra que Pedro respondeu, qual foi? Arrependei-vos. Então a igreja sempre estará com a porta física aberta, amém ou não? Não vai fazer problema nenhum, vai entrar quem quiser, irmão. Agora a porta do reino de Deus, quem delibera, quem entra, quem não entra é o Cristo. Porque João 10,9, Jesus disse, eu sou a porta. E a porta é o que, gente? Ela é estreita. A gente vai ficar bombardeando a cabeça dos outros, marretando a cabeça dos outros, importunando os outros? Pregaremos o Evangelho. E o Evangelho fará todo o restante. O problema é que a gente tenta convencer usando o Evangelho, quando na verdade a gente deve pregar o Evangelho e o Evangelho é que fará o trabalho de convencimento. Então às vezes alguém me pergunta algo assim, cara, isso daqui, cara, o Senhor vai te revelar, cara. A gente vai pregando, o Senhor vai trazer compreensão, o Senhor vai trazer entendimento para você. Mas tem coisas que o argumento humano a gente tenta pôr acima da soberania da verdade divina. Amém ou não? Glória a Deus.
Gente, temos ali algumas anotações finais ali. Os irmãos podem ler algumas curiosidades. Nós conseguimos fechar esse primeiro bloco sobre a igreja. Amém? Só retomando, quais são os pontos, 4 pontos essenciais que a gente começou falando. A igreja, primeiramente, ela é o quê? Una. Isso deve produzir em nós unidade. A igreja é santa. Deve produzir em nós pureza, santidade. A igreja, ela é católica, ela tem a catolicidade, ela é universal. Isso deve fazer cair barreiras culturais e de inimizade ao nosso coração. E por fim, a igreja, ela é apostólica, deve nos levar a pregar a mensagem certa. E a mensagem passa pela ressurreição do Cristo, aquele que morreu por nós. Amém, gente?